Também cumprimento a todos com a paz de Deus, uma boa tarde para todos. E para mim também é uma alegria, um privilégio estar com vocês neste primeiro encontro, não é? Em formato de workshop aqui das igrejas na Alemanha. E agradeço ao pastor Isaías pelo convite, também à liderança deste evento. E para mim tudo isto é muito estranho, não é? Já estou quase há 2 anos em Portugal e parece que nunca saí aqui da Europa, aqui de Luxemburgo, Alemanha, não é? E é assim muito estranho, é mesmo muito estranho, não é? Mas é uma alegria estar com vocês, também rever alguns amigos de Luxemburgo e a igreja aqui da Alemanha e perceber que continuamos ligados, não é? Eu acho que esta não devia ser estranho, não é? Porque realmente estamos ligados no mesmo propósito, em servir a Deus, em louvar a Deus, em adorar a Deus, em derramar as nossas vidas, não é? Em prol do Reino de Deus. Eu agradeço também esta partilha do Ricardo, sem dúvida. Eu pensava que nós não combinámos, ontem tivemos assim, almoçámos juntos e éramos para falar um pouco sobre o workshop, o que é que cada um iria ministrar e iria dizer, mas eu por acaso achei por bem nós não falarmos, não é? Mas pensei que o Ricardo iria abordar mais um aspecto técnico, não é? Que é a área dele, a experiência dele, mas percebi que também a experiência dele tem muito a ver com a palavra, não é? Com a Bíblia, não é? E eu dou graças a Deus por isso. Por isso eu até vou saltar aqui algumas coisas que eu tinha para partilhar convosco. Mais numa abordagem bíblica ou teológica. E também é inevitável reforçar aquilo que algumas das coisas que o Ricardo também já mencionou. Mas assim, a grande temática que eu coloquei na minha partilha foi a seguinte, porque o tema deste workshop é de volta à adoração. Como o Ricardo já disse, isto deve nos fazer refletir se nós estamos no caminho certo. Se não estamos no caminho certo, é importante nós pararmos, não é? E voltarmos para o caminho certo. Voltarmos atrás, daí de volta à adoração, como também a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, que se nós não estamos no caminho certo, no caminho do amor, no caminho das obras que Deus quer que nós realizemos, então temos que voltar. Voltar ao primeiro amor. Amém. E voltar à prática das primeiras obras. Porque às vezes nós somos levados pelo curso, não é? Deste mundo, das ideologias, e até não somente do mundo, mas muitas coisas que acontecem na igreja, e parece que não temos a coragem e a força de parar e de perceber que aquele não é o caminho certo, o rumo certo. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos parar e voltar, não é? Voltar ao lugar onde nós talvez nos perdemos, não é? Para tomarmos o rumo certo. Então a temática que eu dei para a minha partilha é a seguinte: a adoração, o louvor, não vem dos instrumentos, neste caso instrumentos musicais, mas elas vêm da pessoa, do músico, digamos assim. Isto é muito importante e o Ricardo já referiu isso. O louvor, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração vem de nós, de dentro de nós. É muito interessante nós podermos também louvar a Deus, adorar a Deus através dos instrumentos, através dos cânticos, mas isso não tem valor se não houver verdade nisso. Se não houver verdade nisso. E eu já vou falar um pouco, não é, sobre este diálogo que Jesus travou com a mulher samaritana, que tem tudo a ver com a adoração. E Jesus diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então podemos tocar muito bem, cantar muito bem, mas se não for em verdade, se não for aquilo que realmente está dentro de nós, então não tem valor. Não tem valor. Ok? Há aqui alguns versículos que eu quero deixar para vós já, nesta minha pequena introdução, para nós também entendermos a razão de ser da música no culto. Não somente pela história da Bíblia Sagrada, e o Ricardo já referiu que desde sempre, Deus, na liturgia do culto, Ele incluiu a música, não é? Daí a formação dos tais corais, dos tais instrumentistas, que continuamente louvavam e adoravam Deus através da música, através dos instrumentos musicais, através do cântico. E nós percebemos isso claramente. Mas diz lá em 1 Coríntios 14, 26, uma pergunta que o apóstolo Paulo fez: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? O que é que nós devemos fazer? E ele depois responde, 1 Coríntios 14, 26, cada um de vós deve ter um salmo, deve ter doutrina, deve ter revelação,
línguas estranhas, interpretação, e faça-se tudo para edificação. Então nós temos aqui a base da liturgia do culto. E não podemos fugir disto. Claro que as formas podem ser diferentes, de cultura para cultura, os tempos são outros, mas a Bíblia Sagrada diz que tem que haver salmo. Então o salmo, e quando nós olhamos para os salmos, são letras. Letras de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que depois eram incluídas também nas músicas. Não é? Então deve haver salmos, doutrina, pregação da palavra de Deus. E depois revelação, deve ser dada a oportunidade para Deus falar através de revelação, etc, etc. E diz que deve ser tudo feito para edificação. Efésios capítulo 5, 18 e 21, o Ricardo também já referiu esta passagem, quando Paulo também, ao escrever aos Efésios, disse: não vos embriagais com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E agora, falando entre vós, cá está, novamente, o reforço da base da liturgia do culto. Falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E também em Colossenses 3,16, também Paulo, ele escreveu o seguinte: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, cá está, uma parte muito interessante na liturgia do culto, o ensino, a palavra, a doutrina, ensinando-os e admoestando-os uns aos outros, cá está, depois o louvor, a adoração, através dos cânticos, da música, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Então, nós temos este ensino extraordinário em relação à liturgia do culto. Então, sempre que nós nos ajuntamos, sempre que nós nos reunimos para cultuar a Deus, então deve haver, não é? Louvor, adoração através da música, depois já vou explicar um pouco melhor, ao reforçar aquilo que o Ricardo já disse, e deve haver ensino, doutrina, deve haver a manifestação dos dons espirituais, daí que a revelação, etc. E tudo deve ser feito para edificação e, naturalmente, para louvor e adoração ao nosso Deus. E é importante nós, então, fazermos uma diferença, ou temos que diferenciar o que é louvor, o que é adoração e o que é a música. Eu acho que é muito importante nós percebermos a diferença. Porque a música em si é um meio de adoração e de louvor. Já percebemos que é um dos meios principais. Talvez até o principal. Mas é o meio. Não é a essência, não é a causa, não é a base. É só o meio. Porque o louvor e a adoração vêm antes da música. E tem que vir antes da música. Porque é uma expressão daquilo que nós queremos dar a Deus. A expressão do nosso ser, do nosso coração. Claro que nós nos expressamos melhor através do cântico, através da música, através dos instrumentos. Daí que a música, como eu disse, que é um meio, é um dos meios principais. Não é o único, porque nós podemos louvar e devemos louvar e adorar a Deus através de outros meios. Até meios também artísticos, não é? Como a poesia, como o teatro, seja os meios que forem. Não é? Mas nós não podemos confundir. Há uma diferença clara entre louvor e adoração, já vou explicar, e também em relação à música. A música é o meio, e pode ser o meio principal, através do qual nós louvamos e adoramos a Deus. Em relação ao louvor, é a expressão de gratidão, do júbilo, de reconhecimento pelo que Deus faz. Então nós expressamos gratidão. Através do louvor, nós expressamos gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Daí que o louvor envolve festa, celebração, porque estamos alegres por aquilo que Deus fez, pela vitória, por uma vitória, por uma conquista, por um milagre. Então, sem dúvida, que nós louvamos a Deus com festa, com exaltação, etc, etc. Honramos, elogiamos Deus, de alguma forma, por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos entrar na presença de Deus pelos atos de louvor, porque só podemos estar na presença de Deus porque Ele nos salvou. Então temos motivos suficientes para louvar a Deus, para agradecer a Deus, com festa, com júbilo. Amém. Isso é muito importante nós entendermos. Com música, com instrumentos, ou sem instrumentos, com as nossas palavras,
Nós devemos louvar a Deus. Porque devemos estar gratos por aquilo que Ele fez por nós. Devemos honrar o Senhor. A adoração já envolve reconhecimento de quem Deus é. Sabemos isso. Então envolve obediência, entrega, reverência. É muito importante nós entendermos isso. Então, de acordo com a palavra de Deus, a adoração está associada com a ideia de culto, de reverência, de entrega da nossa vida, do nosso viver, independentemente daquilo que Deus possa fazer ou não. Obedecemos a Ele, nos entregamos a Ele. Ele é a pessoa mais importante. Isto é adoração. Nada pode ocupar o seu lugar. Isto é a verdadeira adoração. E como eu já disse, a Bíblia exige isso mesmo. Que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nada pode ocupar o lugar de Deus. E não podemos permitir que a adoração dê lugar à idolatria. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus torna-se idolatria. Então precisamos adorar a Deus acima de todas as coisas. Agora, como eu disse, música é a parte mais... é o meio mais usado para nós louvarmos e adorarmos a Deus. Mas é só o meio. É a parte técnica, é a parte científica, digamos assim, não é? E é importante nós entendermos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da música, das 7 notas principais da música. Ele é o Criador de todas as coisas. E é interessante perceber, agora aqui talvez um parênteses, quando nós analisamos o que é música, envolve 3 elementos, não é? A melodia, a harmonia e o ritmo. Só aí nós percebemos que tem a marca de Deus, da Trindade Divina. E há muitas coisas na natureza que têm a marca de Deus. Não é? Na geometria nós percebemos é a altura, a largura e a profundidade. 3 elementos principais. Está aí Deus. O Deus Criador. Porque o Deus Criador é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque lá nós encontramos que Deus criou os céus e a terra. Não é? 3 elementos importantes. Não é? Vemos, por exemplo, a água. A água tem 3 elementos importantes que ainda hoje existem. A água no estado líquido, sólido e gasoso. É a marca de Deus. E podemos continuar aí, por aí. O átomo também tem 3 elementos principais. Então, quando olhamos para a música, percebemos, não é? Cá está o dedo de Deus, da Trindade Divina. Muito importante nós entendermos isso. Então, Deus é o Criador da música. E daí, sem dúvida, que é através da música que nós também podemos louvar e adorar a Deus. Mas louvamos e adoramos a Deus com aquilo que nós somos, com o nosso coração. Isso é que é fundamental. Só assim poderá ser em espírito e em verdade. Então nós podemos dizer que o louvor, pelas características do louvor, o louvor é mais coletivo, não é? Porque quando nós nos reunimos temos os mesmos motivos para louvar a Deus, então fazemos festa, fazemos culto a Deus. Mas a adoração é mais individual. A adoração tem que ser mesmo individual. E alguém disse muito interessante que o louvor é um reconhecimento pelos presentes que Deus nos tem dado, mas a adoração, ela acontece na presença de Deus. Numa presença real. Porque a Bíblia diz, nós temos que adorar a Deus em espírito, então tem que haver um relacionamento. Por isso é que alguém também disse que o louvor pode acontecer à distância, mas a adoração só ocorre na presença de Deus. Só ocorre na presença de Deus. Não há outra forma. Também alguém disse que o louvor é uma expressão de vida, a adoração é um estilo de vida. É muito diferente, não é? E eu já disse, o louvor é pelos feitos de Deus e a adoração é pelo que Deus é. O louvor pode ser, pelas suas características, mais exuberante, enérgico, movimentado. Cá está, porque é o reconhecimento daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas a adoração é o reconhecimento que Deus é. Independentemente daquilo que Ele possa estar a fazer na nossa vida, não importa, Deus é. Deus é soberano. Deus, Ele é Deus. E a adoração ocorre mesmo no silêncio, como alguém disse. No silêncio. Eu estava a estudar há 2 meses atrás, mais ou menos sobre esta temática de adoração, mais de estarmos na presença de Deus. E eu cheguei à conclusão, não sou só eu que tenho chegado a essa conclusão, que há dois bens
fundamentais para a nossa vida, para o nosso viver, que cada vez são mais escassos. E sabem quais são? É o tempo e o silêncio. É o tempo e o silêncio. E nós temos que perceber que também é um agir do diabo. Por isso é que Paulo diz que nós temos que comer o tempo. Temos que parar, temos que dar prioridade a determinadas coisas que são mais importantes para não chegarmos à conclusão que perdemos tempo inutilmente. Então o tempo é um bem importante que está escasso nos dias de hoje. Mas também o silêncio. Também o silêncio. E nós precisamos destes dois bens presentes na nossa vida. Tempo e silêncio. E sem dúvida é no silêncio que nós muitas vezes nos encontramos. Avaliamos a nossa vida, o nosso viver, o nosso relacionamento com Deus. De alguma forma nos retiramos de tantas vozes, da presença de tantas vozes, para voltarmos a encontrar a voz de Deus. Voltarmos a encontrar a voz de Deus. Elias, ele ouviu Deus no silêncio. Ele pensava que iria ouvir Deus na manifestação do poder, do fogo, mas Deus falou com ele no silêncio. E é fundamental. E nós, hoje, devido à vida que nós vivemos, à sociedade em que nós estamos inseridos, tem-nos faltado o tempo e tem-nos faltado o silêncio. Também é muito importante fazer aqui uma diferenciação entre aquilo que é o louvor e até podemos dizer a adoração que nós ministramos a Deus, entregamos a Deus, e aquilo que é o ministrar na igreja. Eu vou ao encontro daquilo que o Ricardo já disse, em relação à questão da técnica, em relação à questão do espírito. Individualmente, e porque o louvor e a música não tem que ser somente através, aliás, o louvor e a adoração não tem que ser somente através da música, isso é um erro, já percebemos isso, já explicámos isso. Louvor e a adoração vêm antes da música, porque a música é só um meio, pode ser o meio principal, mas é só o meio através do qual nós podemos louvar e podemos adorar a Deus. Mas o louvor e a adoração vêm de nós, do nosso coração, do nosso ser. Então, em qualquer lugar, e qualquer pessoa pode louvar e adorar a Deus, e deve fazê-lo. À sua maneira, em verdade, afinado ou desafinado, não importa. Ok, isso está tudo certo. Mas na posição de ministro, na posição de ministrar à igreja, tem que haver a técnica. Tem que haver. A pessoa tem que ser vocacionada tecnicamente para ministrar, seja em que área for, seja na palavra, seja no ensino. Ninguém pode ministrar a palavra de Deus se não conhecer a palavra de Deus. Se não for, entre aspas, bom na exposição da palavra de Deus, porque isso vai ser um desastre. Não é? Ninguém pode ensinar se não for bom ensinar, se não entender o que é pedagogia, se não usar os métodos certos, não é? Vai ser um desastre. Então, quando nós assumimos a posição de ministrar aos outros, ministrar à igreja, nós temos que ter capacidade para tal. Por isso é que é um erro, cá está, como o Ricardo estava a dizer, alguém assumir essa posição e não ter qualificação para tal. Não é? Não vai ser de bênção, não vai ser de edificação. Não é? Porque uma pessoa que não tem capacidade para tal, estando nessa posição de ministrar, vai ser uma grande confusão. Não é? Porque ninguém é surdo, toda a gente sabe se a pessoa está a cantar desafinada ou não. Não é? E em vez de estarmos focados em Deus na adoração, vamos estar focados noutras coisas. Vocês percebem? Em nossas casas, no nosso lugar secreto, cá está, no culto coletivo, todos devem, é mesmo um dever, louvar e adorar a Deus. Agora, claro que na posição de ministros, de ministrar aos outros, devemos fazê-lo de acordo com os dons, com as capacidades que Deus nos tem dado. E cada um no lugar certo vai ser de bênção para o outro. É isso. Amém. Isto é fundamental. E agora, para terminar, eu tinha quanto tempo? Ok. Mais 10 minutos. Mais ou menos. Quais são os principais obstáculos ao louvor e à adoração? Nós lemos lá em João 4:20, e eu vou recordar novamente
esta passagem, ou este diálogo que Jesus travou com a mulher samaritana. João capítulo 4. Vamos ler só estes versículos, do 20 ao 24. Nossos pais, estas são as palavras da mulher samaritana para Jesus. Nossos pais adoraram neste mundo, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que neste monte, ou nem neste monte, aliás, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adoram. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. É interessante perceber que esta mulher tinha uma ideia errada de adoração. E às vezes nós podemos também ter uma ideia errada de adoração, do que é. Eu vou aqui falar sobre louvor e adoração, já percebemos qual é a diferença, mas eu vou incluir aqui tanto o louvor como a adoração. Nós podemos também ter o mesmo conceito errado que esta mulher ela tinha. Ela limitava a adoração, o louvor e a adoração a um determinado lugar, a um determinado espaço. E é muito triste quando nós louvamos e adoramos a Deus, por exemplo, só na casa de Deus, só durante o culto. Quando o louvor é uma expressão de reconhecimento por aquilo que Deus faz, e Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas. Então todos os dias nós temos motivos para dar graças a Deus. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz: em tudo dai graça. Ser agradecidos, sempre. E também devemos adorar a Deus sempre, em todo lugar. Por isso é que Jesus estava a dizer: a adoração e o louvor não se devem limitar a um determinado lugar, porque em todo o tempo e em todo lugar é um tempo apropriado, são lugares apropriados para nós louvarmos e para nós adorarmos a Deus. Mas há aqui um outro impedimento ao louvor e à adoração, que talvez é tão grave como este primeiro que eu mencionei. Quando Jesus disse àquela mulher, versículo 22, vós adorais o que não sabeis. O que não sabeis. E a minha preocupação é que muitas igrejas realmente até podem ser muito atrativas, podem atrair muitas pessoas, muitos jovens, mas se essas pessoas não tiverem uma experiência real com Deus, e eles estão a louvar e a adorar a uma pessoa que não conhecem, a um Deus que não conhecem verdadeiramente. Porque se não houver uma experiência de salvação, se não houver uma experiência de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, uma experiência de saber quem Deus é, de procurar Deus verdadeiramente no relacionamento pessoal, há muita gente a louvar, a adorar, a levantar as mãos, a cantar letras extraordinárias, mas não sabem aquilo que estão a fazer. Ou não sabem quem é o Deus que eles estão a adorar e a louvar. E Deus, aliás, Jesus disse claramente a esta mulher: vocês adoram aquele que não conhecem. E que essa situação não possa acontecer connosco. Possamos louvar e adorar a um Deus que nós conhecemos. A um Deus que nós servimos. A um Deus que nós temos um relacionamento pessoal íntimo com Ele. Amém. Eu a seguir, depois ainda vou ter mais um tempo nesta tarde de ministração, depois do conselho, eu vou falar disso mesmo. Deus, Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, através do olfato também. Porque os sacrifícios tinham que cheirar bem. E sabem, quando a Bíblia Sagrada diz que nós devemos ter um bom cheiro de Cristo, significa que nós devemos louvar e adorar a Deus com a nossa própria vida, com aquilo que vem dentro de nós. Com aquilo que nós... Há uns que cheiram-se um bocado mal, às vezes a transpiração, mas o cheiro vem de nós. De alguma forma vem de nós. E o louvor e a adoração também tem que sair de nós. Daquilo que nós somos. Não é somente daquilo que nós fazemos, mas é principalmente daquilo que nós somos. Então nós não podemos adorar a um Deus que nós não conhecemos. Nem podemos levar os outros a louvar e adorar a um Deus que não conhecem.
A nossa missão principal é dar a conhecer quem Deus é, para que todos possam conhecê-lo. Amém. Para depois apresentar-lhe uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor ao seu nome. E depois também Jesus ele disse, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então tem que ser através do relacionamento com Deus, pessoal. Não é? Tem que ser em espírito, que nós não o vemos, mas o experimentamos. Não é? Tem que ser numa ligação espiritual. Alguma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente, que nos impede muitas vezes em ter um relacionamento com Deus verdadeiro e pessoal. Porque nós fomos ensinados, aqueles talvez que vieram de uma tradição mais católica e até mesmo alguns evangélicos, nós temos talvez uma percepção errada que a nossa comunicação com Deus tem que ser uma comunicação externa. Um Deus que está no trono, está distante, e que nós comunicamos com Deus da mesma forma que nós comunicamos uns com os outros. E quando nós comunicamos uns com os outros é de uma forma externa, nós temos que estar a ver a pessoa, ou temos que saber que a pessoa vai receber o e-mail, vai receber a nossa mensagem, de uma forma externa. Mas a nossa comunicação com Deus não é de uma forma externa, é de uma forma interna, porque o Espírito Santo habita em nós. E isso muda tudo. Por isso é que a Bíblia diz que nós podemos orar sem cessar, mas nós temos que desenvolver essa comunicação interna. Senão vamos estar sempre à espera de estímulos externos. Onde é que está Deus? Deus fala comigo, revela-se a mim, sempre em estímulos externos, mas não deve ser isso. A nossa comunicação com Deus não deve ser externa, é interna. Daí que o silêncio é muito importante, não é? Para nós nos abstrairmos de tantas vozes que estão à nossa volta, não é? E voltamos a ouvir a voz de Deus, que não é uma voz externa, é uma voz interna. E toda a comunicação é uma comunicação interna. Por isso é que a Bíblia diz que tem que ser em espírito. E cá está, tem que ser em verdade. Nós não podemos louvar por louvar, adorar por adorar, somente porque o ambiente é propício para isso, somente porque os outros estão a fazer. Tem que ser em verdade. Amém? Tem que ser resultado de lábios que confessam, não é, quem Jesus é na sua própria vida, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Esta é a minha partilha para este momento mais de workshop.